Gravar. Ok. Agora está gravando. Muito obrigado, meus irmãos, pela sua presença. Nós vamos estar dando andamento aqui na nossa sala, na nossa classe, né? A classe de hoje. Eu vou compartilhar a tela do nosso material. Um momentinho, meus irmãos. Tudo bem se nós seguirmos o mesmo padrão, né? Com a leitura e pausamos para comentários. Meu pastor, tudo certo. Estamos com o senhor aí. Firme. Da outra vez, nas últimas aulas, eu ficava usando os slides, né? Mas dessa vez eu vou usar só um comecinho dos slides e vou mostrar só a foto do personagem, do cara principal, mas voltarmos aqui para o texto base. Deixa eu dar um zoom aqui, mais fácil fazermos a leitura. Os irmãos estão enxergando aí, não, a tela? Beleza. Nós vamos falar hoje sobre três personagens que são os proponentes, né? E aqui é um título da ideia principal dos personagens, os irmãos já perceberam isso, mas vamos falar do Dietrich Bonhoeffer, um outro alemão, né? Que enfatizou a ideia do cristianismo arreligioso. Também vamos estar falando de dois teólogos que têm ideias semelhantes e, em certo sentido, mas também opostas em outros, né? Mas é William Hamilton e Thomas Altizer. Eles são americanos e eles são mais conhecidos pelo movimento da morte de Deus. E também o outro teólogo, John Cobb Jr., que ele era, eu preciso olhar de novo a nacionalidade dele, eu acho que ele é americano também, mas ele cresceu no Japão. Os pais eram missionários e a teologia do processo que ele representou. E então nós vamos falar sobre esse personagem aí, né, o Dietrich Bonhoeffer. Eu creio que os irmãos já viram o rosto dele em algum local, né, em alguma literatura, algum vídeo. Quem já conhecia esse personagem aí? Leu alguma? Não conhecia? É. Ele é muito proeminente no sentido, quando você vai falar da Segunda Guerra Mundial e o nazismo, porque era um alemão que se voltou contra o regime de Hitler, o regime nazista. Então você percebe que muitos alemães não apoiavam a ideia do nazismo e do extermínio dos judeus e da superioridade ariana, do mais. E este era um deles, um desses alemães que lutou contra fortemente, e ele até morreu por isso. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais desse personagem, tá bom? Então, vou pedir aqui a leitura, então, com a nossa irmã Juliette. Tudo bem, irmã? Você pode nos ajudar aí dando início a essa leitura? E deixa eu chegar onde eu deveria aqui. Tá. A apostila eu já deixei disponível. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, irmãos, eu vou abrir. Não, eu vou abrir aqui mesmo, tá bom. Chegando lá. Aqui. Muito bem. Irmã Juliette, pode começar lendo a biografia do Dietrich Bonhoeffer. Biografia. Número 1. Nasceu em 1906 em Breslau, na Alemanha, atual Polônia. 2. Estudou teologia na Universidade de Berlim e foi Tá muito influenciado baixinho por... aí. Tu não fala baixo assim, não. Porque eu te Tá conheço baixo? pessoalmente. Tá Eu te baixo? conheço pessoal. Tá Acho que é por baixo. conta, eu acho que é Eu por te, conta do ventilador. eu te conheço pessoalmente, rapaz. Não adianta tu falar, fingindo que tu fala baixo, não. Espera aí rapidinho, um momento que eu vou desligar aqui o ventilador.
Mas aí, se Melhorou? desligar o ventilador, vai virar um forno aí, né? Vai, mas é rapidinho. Melhorou? É, tá bom. Número 2. Estudou na, estudou teologia na Universidade de Berlim e foi influenciado por Karl Barth. Foi pastor em Barcelona, Espanha. Foi professor de teologia no Union Theological Seminary em Nova York, Estados Unidos, e em Berlim. Foi pastor em Londres e retornou à Alemanha para liderar um seminário secreto da Igreja Confessante, que se opunha aos cristãos alemães. 6. Preso e executado pelos nazistas pelo envolvimento com a resistência. 7. Um dos teólogos mais inovadores e influentes da sua época. 8. Tanto os teólogos radicais quanto os conservadores rapidamente aclamaram Bonhoeffer Paladino, herói destemido de sua causa. Bem, então ele foi e é ainda considerado um herói, né, para aqueles que resistem contra um sistema ateu, um sistema cruel, ah, um sistema opressor, e ele teve coragem de se levantar, né, contra e de afirmar suas convicções. Então, esse aí podemos dizer, um palatino. Eu não conhecia essa palavra, eu tive que olhar no dicionário. Eu até coloquei aí a definição dela do lado, né? Um herói destemido. Ah, pode continuar, minha irmã. 9. Bonhoeffer foi pacifista inicialmente, mas essa opção não resistiu à corrosão imposta pela realidade cruel que tomava vulto perante seus olhos, juntamente com seu cunhado Hans von Hirschhorn. Acabou o implicando numa trama malfadada para assassinar Hitler. 10. Durante uma viagem aos Estados Unidos no fim dos anos 30, Bonhoeffer foi professor visitante do Union Theological Seminary de Nova York. Certamente ele descobrira bons motivos para ficar nos Estados Unidos, tendo sido convidado pela Union para integrar permanentemente o corpo docente da instituição. Sua decisão e as razões que a determinaram foram expressas com muita clareza em uma carta a Reinhold Niebuhr. Ele não teria a consciência tranquila para participar da reconstrução da Alemanha se não participasse de sua crise e sofrimento atuais. 11. Foi preso Só em... uma pausa, irmã Juliette. Vou fazer uns comentários aqui. Os irmãos estão percebendo os nomes que nós já falamos, alguns personagens que nós já lidamos, né? Para você ver a conexão e a influência que eles têm um com o outro, né? Estudarem na mesma universidade, serem contemporâneos, terem ideias revolucionárias para aquela época, porque eles vinham todos ali de uma teologia liberal, agora tinha a ortodoxia, né? E por mais que eles eram ortodoxos meio 3 estranhos, cafés né? na panela, 3 café matinal. E Pô, por mais que tá do mercado aí, ele deixa para fazer compra amanhã, presta Ah, atenção na perdão. aula aí. eu estou olhando a lista matinal aí. Mas então, esses irmãos eram contemporâneos e eram ortodoxos, mesmo que tenham umas ideias meio estranhas, né? Uns não criam na inspiração não, na inerrância da Bíblia, na divindade de Cristo, ah, não criam na sobrenatural, mas eles eram comparados ao liberalismo, eles eram ortodoxos, né? A influência do Então, eles eram. Calbart foi pesada também, né? Para todos eles, parece que o Calbart teve presente, né? Esse Calbart foi bem importante. É interessante que a gente não conhecia ele, né? Nós, aqui na nossa, pelo menos nas igrejas batistas bíblicas, nunca falamos sobre o Calbart, a não ser nos seminários, né? Sim. E personagens, basicamente, por estarem no meio reformado, calvinista, a gente não tem muita, não é parte da nossa história, como podemos dizer assim, mas eu creio que é bom para nós conhecermos, né, o que tem acontecido, porque nós somos muito influenciados, querendo ou não, né, aceitando ou não, nós somos influenciados.
E é bom saber até para poder rebater, né? Saber a origem de certas tendências e é para rebater. E olha para você ver, uma qualidade que eu acho muito boa de Bonhoeffer é que ele estava na Alemanha, ele já era contra Hitler, mas foi convidado para os Estados Unidos. Olha que tentação dele ficar nos Estados Unidos como professor interino lá, numa universidade, um lugar onde tinha liberdade de falar e de pensar. Mas ele não teve paz no coração dele, ele queria voltar para a Alemanha para ajudar o seu próprio povo, que estava numa situação de guerra. E tem outra parte do livro, não sei se vai falar aqui, ah, que ele estava meio entre a cruz e o punhal, dizendo ou ele, se a Alemanha ganhasse a guerra, ou seja, dominasse os países que eles queriam dominar com o regime do Hitler, eles teriam um certo alívio para o povo. Mas se a Alemanha perdesse, eles seriam dominados pelos estrangeiros, né? Então eles sofreriam de ambos os lados, né? Ou no regime nazista ou pela influência externa. Mas ele falou que ia custar um preço muito alto, ele estava disposto a pagar, né? Aí ele voltou para a terra dele e foi lá quando ele morreu, né? Pode continuar. 11. Foi preso em abril de 1943 e transferido de uma prisão para outra, até que um dia em Flossenburgo, ao final de um culto que celebrara para os colegas da prisão, foi chamado pelos guardas. Disse então: é o fim para mim, o começo da vida. Bonhoeffer foi enforcado em 9 de abril de 1945. Poucos dias depois, Flossenburg era libertada pelos americanos. Questão de dias, né? Então, os americanos abriram as portas para ele poder ter um refúgio lá, se livrar de um destino ruim. Ele preferiu voltar e depois que ele morreu, né, como um mártir, né, aos olhos deles, e aí os Estados Unidos foi lá e ajudou, né, Estados Unidos e Inglaterra e quem mais? A Rússia, né? Eu já ouvi uma história que todos os países ligados contra o nazismo, né, que tinham o Axis e tem um termo em inglês, mas tem o grupo dos nazistas, que apoiavam nazistas, e o grupo dos que não eram, que foi os Estados Unidos, Inglaterra e Rússia. A Rússia deu basicamente o contingente humano, né? Tinham muito soldado. Os Estados Unidos, as armas, e a Inglaterra, a inteligência, né? A estratégia. Então, os Estados Unidos produziu muita arma, enquanto os russos foram lá, né, com o corpo lá e conseguiram, então, desbancar o nazismo, né? Mas questão de dias. Então, se ele esperasse mais um pouquinho, talvez estaria escrevendo, concluindo os seus livros, né? Mas o legado dele, o exemplo dele ficou, né? Talvez mais do que se ele escrevesse ou terminasse os livros dele. Bem, tem um filme que está saindo daquela empresa Angels, que fez o Chosen. Você já ouviu falar dessa série, né? Dos Escolhidos. Eles estão lançando, não sei se já lançaram, um filme baseado na vida desse homem, desse Dietrich Bonhoeffer. Então, acho sempre legal, às vezes, numa oportunidade, assistir para comparar com o que estudamos, avaliar, né? Legal. Agora, eu pedi para alguém. Começamos com as irmãs, né? A Valesca poderia fazer essa leitura, irmã? Os pensamentos. O mundo havia chegado à maioridade. A tese de como é que lê isso? Bonhoeffer é de que o mundo havia chegado à maioridade e podia dispensar a religião. Deus está sendo expulso cada dia mais da vida e estamos indo em direção a uma época totalmente sem religião. Isso assusta na hora que a gente ouve, a gente pensa, poxa, então ele era um ateu, né? Mas aí vai explicar o que ele quer dizer com Deus, o Deus da religiosidade, e com o Deus
o Deus real, né? O Deus que a religião propaga, religião institucional, tradicional, e o Deus verdadeiro. Eu acho que os irmãos vão perceber um pouquinho a discordância, ou a diferença. Pode continuar, irmão. Bonhoeffer e Cox tinham o mesmo pensamento? Parece haver uma semelhança da ideia de maioridade de Bonhoeffer com a ideia de secularização de Cox. O livro best-seller do teólogo Harvey Cox, A Cidade do Homem, publicado em 1965, expressa bem o evento da secularização, que é definido como o abandono pelo mundo da compreensão religiosa e quase religiosa de si mesmo, a rejeição de todas as visões de mundo fechadas, a quebra de todos os mitos sobrenaturais e símbolos sagrados. A secularização está interessada neste mundo e não em algum outro. Ela está interessada no ser humano e não em algum Deus do além, como responsável que é este ser humano pelo mundo e por sua história. Ela não encontra mais sua moralidade ou significado em regras ou rituais religiosos. Então, a ideia de que a humanidade amadureceu, né? Não precisa mais, não precisa ser tutoriada por religião, a religião institucionalizada, né? Então, ele defendia essa ideia aí fortemente. Pode continuar, meu irmão. Não dá para ouvir a irmã. O cristianismo versus religiosidade. A preocupação de Bonhoeffer era com as formas da religião tradicional e não com a sua substância. Quando Bonhoeffer diz que o mundo chegou à maioridade e não precisa mais religião, ele quer dizer que o mundo pode dispensar a religiosidade. Há para Bonhoeffer uma diferença entre religiosidade superficial e cristianismo genuíno. Tal interpretação é coerente com a renúncia da religião fácil ou da graça barata oferecida pela igreja, vendida no mercado como se fosse artigo em liquidação, perdão sem arrependimento e fé sem envolvimento. E só um parêntese aplicativo aqui. Os irmãos percebem que é uma coisa boa, né? Essa ideia de um cristianismo genuíno em oposição a uma religião formal, né? Religiosidade formal. Quais os riscos que nós cristãos corremos de termos um cristianismo, aliás, uma religiosidade superficial, mesmo no meio do nosso grupo Batista Bíblico, né? Os irmãos acham que é um risco grande que nós corremos? Qualquer outro grupo, mas olhando para nós, né? De É nós. muito, eu acho muito grande, risco grande, principalmente se formos, nós temos uma tendência muito forte para uma, deixa eu tentar me falar, um fundamentalismo, um farisaico. Algumas pessoas do nosso meio e afastam os outros com regras muito rígidas, em pontos que eu particularmente não vejo tanta coisa, e em outros, pelo menos aqui em Rondônia, nós tivemos a influência, por exemplo, dos americanos, que eles tinham uma preocupação muito grande com certas coisas para mim, não muito importantes, mas em outras outras que eu achava que era mais importante, quesito de moralidade e tudo, eram mais tranquilos, eram mais abertos assim. Então ficava aquela religiosidade, aquela coisa. Por exemplo, um pastor, nós fomos num rio, uma época, ele dizia o seguinte, que um rio corrente, que era para os homens ficar de um lado e as mulheres do outro. Aí eu ficava assim, nós, eu era de outra igreja, ele era de outra igreja, americano, falou, pastor, o senhor me perdoe, mas é assim, nossa igreja, nós os jovens aqui,
nós nos respeitamos, eu só fica tranquilo que eu, embora seja novo, eu cuido deles aqui e tudo mais. Não, não vai ser assim, não, eu que determino. Não. Então são coisas que para mim me assustavam, essas coisas, e aí as pessoas praticavam coisas terríveis até dentro da igreja, coisas morais, e não tinha muita preocupação. Eu ia tratar em amor, como ele mesmo dizia. Não, não era o pastor Henrique, esse era o outro pastor o pastor Henrique que teve conosco aqui, era uma benção. Mas nós temos essa tendência de, eu não sei, irmãos, se eu estou, né, assim, temos uma preocupação com o zelo muito grande em certas coisas que a gente poderia ter menos preocupação e podemos nos descuidar da questão moral, da questão de santificação. Uhum. É bonito, é bom, né? Saudável, tem uma preocupação com o zelo, com a santidade. E também, igual você falou, tem traços culturais muito grandes, né? Que para um alemão, para um americano, para um africano, um brasileiro, ela se aplica diferente, de forma diferente, né? Porque certas ações trazem um peso cultural muito grande, né? Ah, mas eu acho que é isso. Quando você está bem com Deus, quando você tem um relacionamento verdadeiro e íntimo com Deus, ele vai dar sabedoria em como lidar com essas questões culturais, né? Como você ser cheio do Espírito e zeloso no Brasil ou nos Estados Unidos, né? E eu acho que é muito bom. E o Bonhoeffer, eu acho que nesse lado aí, ele estava na cultura dele mesmo, né? Alemã. Mas ele via que a religiosidade se tornava uma casca, né? Uma roupa, não era ali o conteúdo, não era o corpo, né? Podemos dizer assim. E ele viu, vamos focar no cristianismo autêntico, né? Então, agora dá para entender quando ele falou cristianismo arreligioso, né? Cristianismo arreligioso, né? Nós podemos ser cristão sem aquela casca da religião, como ela é apresentada para nós, né? Mas do relacionamento verdadeiro com Deus. Muito bem. Pode continuar, minha irmã. Depois eu vou pedir para outros lerem, tá? Mas, por enquanto, esse último aí, pelo menos, irmã, por favor. Deus nas lacunas. Para Bonhoeffer, a diferença entre o Deus da religião e o Deus do cristianismo. O Deus da religião tradicional era um Deus das lacunas, um Deus invocado para preencher as lacunas do nosso entendimento sobre o cosmos e sobre nós mesmos. Todavia, o avanço contínuo da ciência fez com que tal Deus se tornasse cada vez mais desnecessário. Com o advento do darwinismo, por exemplo, o Deus da religião tradicional deu um passo enorme para trás. Com a ascensão da psicologia freudiana, o Deus da religião deu outro passo imenso para trás. O mundo chegou à maioridade e pode agora preencher as lacunas intelectuais e científicas por conta própria. Bonhoeffer, em uma máxima da sua autoria muito citada, temos de aprender a viver no mundo. Como é que lê isso? Eu acho que é latim isso aí, né? Não, não vou tentar. Como se Deus não existisse. Agora dá para entender um pouquinho o que é que o mundo chegou à maioridade? E duas situações bem marcantes na história, uma fase da história que são evidências de que o mundo, né, consegue andar com as próprias pernas, né, podemos dizer assim, que são o quê? Acabamos de ler aí. Eu não estou ouvindo a irmã Valesca, a irmã está respondendo. Darwinismo e psicologia freudiana. Para você ver como isso impactou grandemente a história, irmãos. Né? O darwinismo, que basicamente é você falar, Deus, eu rejeito quem o Senhor é e que o Senhor fez, e que o Senhor disse que fez, né? Porque nós descobrimos a verdade aqui, nós viemos do macaco. Nós evoluímos, né? E para as pessoas da época, isso era ciência, isso era verdade. E até teólogos comprometeram a sua convicção, ah, adulterando ela com o darwinismo, tentaram misturar as duas coisas, né?
Por exemplo, aquela teoria do hiato, né, entre Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, que existe um espaço ali que dá margem para a evolução, né? Isso aí é uma tentativa de endossar os milhares ou milhões de anos, né, que a teoria da evolução apoia. E a Bíblia não fala nada de milhares e milhões de anos, né? Ali você vê dias literais. Mas, enfim, não vamos voltar para o criacionismo, né? Mas o fato é, isso impactou grandemente, era um sinal de orgulho para aquela fase da humanidade. Falando, tá vendo, Deus, a gente não precisa de você. E psicologia, ou seja, nós conhecemos o que está fora de nós e conhecemos o que está dentro de nós. Não precisamos de Deus para nada. Dá para perceber? Somos maiores de idade. Então a religião era uma tutora, agora não precisa mais. Agora eu vou pedir, deixa eu ver, vou pedir para outro irmão ler. O irmão Hélio, pode, por gentileza? A gente demora um pouquinho aqui para ela ter que mutar o notebook dela e eu desmutar o meu, senão dá aquele eco. Por isso que a gente sempre demora para mudar aqui. Tudo bem. Cristianismo a religioso. A igreja precisa reconsiderar o entendimento que tem do mundo secular e a sua relação com ele. A distinção mal articulada de que a igreja faz entre a esfera do sagrado e a do secular é uma das causas da sua ineficácia no mundo moderno. A separação do sagrado do secular nega a unidade de Deus e do mundo assegurada pela revelação e pela obra de Cristo. Ser cristão não significa ser religioso, com base neste ou naquele método, e sim ser o homem que Cristo cria em nós. Não é o ato religioso que faz o cristão, e sim a sua participação nos sofrimentos de Deus na vida secular. É. E você vê a palavra sofrimento, que para ele tem um significado muito grande. Ele preferia, como nós vimos na biografia, né, ele preferiu sofrer com o seu próprio povo, com risco de morte, a despeito de ter uma liberdade nos Estados Unidos e ver o seu povo sofrer de longe, né? Então, ele queria ver o sucesso do seu povo, mas ele não queria ter o sucesso sem ele passar pelo sofrimento. Então, é um outro exemplo, né? Um outro legado que ficou dele. E legal isso que acabamos de ouvir, né? O que os irmãos têm a dizer sobre essa definição? Os irmãos concordam, discordam de que ser cristão não é ser religioso? Concordo plenamente, meu pastor. Acho que é isso mesmo. Muitas vezes o estar na igreja não revela nada. O Senhor Deus trabalha no nosso coração, né? Faz a obra no nosso, com o nosso coração, por meio do Espírito Santo, a mudança de vida, a negação. Eu acho que isso é perfeito. Não sei se a Juliette concorda. A Juliette ela discorda de algumas coisas aí, mas acho que isso. Nós, Não, mas isso aí eu concordo com você, sim, porque às vezes, né, até fazendo o link com a pergunta que o pastor tinha feito anteriormente, né, a gente acaba se tornando legalista, né, em assuntos que Deus não requer que a gente dê atenção e, e aí a gente cai, né, até mesmo por esse legalismo ou qualquer outra prática que é puramente religiosa e acaba não prestando atenção, né, no nosso convívio, né, no nosso dia a dia, as coisas que a gente erra e precisa consertar e às vezes isso está dando mau testemunho, né? E eu falo por experiência própria mesmo, né, porque principalmente no meu trabalho, né, é bem complicado você trabalhar com pessoas e muitas vezes eu acabo sempre errando, né, nas mesmas coisas e as pessoas estão olhando, né, as pessoas estão vendo, né? Então, simplesmente você dizer que você é cristão, né, por querer ser religioso, né, como a gente vê muito nas pessoas ao nosso redor, não diz nada, na verdade diz mais é contra, né? Então, ser cristão realmente não é ser religioso, né? parece que
que o ser religioso é o mais fácil, e até um não salvo, um não regenerado, ele consegue ser religioso, né? E fazer um trabalho muito bem, muito bom sendo religioso. O difícil, né? O sobrenatural é você ser um cristão genuíno, né? Seguir a Cristo. E seguir a Cristo nas horas boas e ruins, ou seja, não só para receber a herança, ser herdeiro, ser parte da família, mas para compartilhar os sofrimentos de Cristo, né? Carregar a cruz. Então, eu acho muito legal esse parecer do Dietrich Bonhoeffer, né? Pode continuar, meu irmão? Oposição à cláusula ariana. Desde o início, ele se opôs à famigerada cláusula ariana, que proibia que os judeus assumissem cargos na igreja. Envolvido na formação da igreja confessante, teve papel importante na formação da igreja confessante, que se opôs aos cristãos alemães do Terceiro Reich, perdão. É interessante. Eu não cheguei a estudar a fundo, em detalhes, o ponto número 6. Dá a entender que nas igrejas lá, nos cristãos alemães, haviam até mesmo judeus que faziam parte da igreja, mas eles não permitiam que esses judeus tinham algum cargo na igreja. Olha para você ver que, que acepção de pessoas, né? Eram irmãos, talvez por conveniência, mas por causa da ideologia política e de superioridade que eles tinham, começaram a acreditar, né? Eles excluíram. Então dá para perceber que a religião deles era uma farsa, né? Era superficial. Cristo não havia de fato transformado o coração deles, né? E o perigo que nós corremos, até mesmo, um parênteses, nós estamos vivendo uma época de muita divisão política no Brasil. Acho que o Brasil nunca teve uma definição como temos hoje, né? Direita, esquerda. Antes era tudo, né, misturado e junto, né? Não sabia quem era o quê. Na verdade, era uma coisa só, mas a gente não sabia, né? Mas agora você vê uma polarização enorme, gigantesca. E devemos ser cuidadosos, porque, querendo ou não, dos dois lados, Deus ama os dois, as pessoas que estão nos dois lados, tá? Ele não ama menos ou mais. Não quer dizer que quem está dos dois lados está certo, né? O cristão tem que se definir em um lado, né? No lado que é o mais coerente biblicamente, que nós sabemos qual é, mas o outro lado nós temos pessoas para alcançar, para amar, para perdoar, para ajudar, para ensinar, né? Ao invés de excluir, ao invés de causar uma separação como havia aqui, né? Então, só uma coisa para a gente pensar, né? Agora eu vou pedir para o nosso irmão Amaro. Irmão, você pegou a parte mais comprida aí, né? A produção, parte mais longa do. Eu vou deixar você ler depois também, viu, irmão? Mas lê a produção, por gentileza. Ok, pastor, peraí, deixa eu colocar aqui na minha apostila. Produção. Está me ouvindo? Vamos ouvindo. Livro, Discípulo e Vida em Comunhão. Outro livro, Cartas e Anotações da Prisão, tratando da ética incompleta até sua expressão mais dramática e provocativa, embora fragmentária. Logicamente, esse autor teve mais livros, né? Mas colocamos isso aí mais para um destaque maior a respeito do discipulado. Ele tinha uma ênfase grande no discipulado, do genuíno discipulado, do cristianismo verdadeiro, né? E as cartas e anotações da prisão, né? Que ele teve preso lá também, e ele teve meditações enquanto preso. E interessante como Deus usa os momentos de prisão na vida de um cristão, né? Quando ele recebeu a ordem para sair, para espalhar, mas e quando ele não pode fazer isso? Quando ele está preso. Então, ele usa a criatividade, espalhando as ideias através de escritos, né? Como o apóstolo Paulo fez, né? Ah, e isso nos mostra que devemos ser criativos. A gente, ao invés de ficar deprimido no nosso cantinho e falar que está tudo acabado, você usar os recursos à sua disposição para influenciar, para ser influência, né?
Interessante. Agora, irmão, já que você já está com a voz aquecida, meu irmão Amaro, continua lendo o legado. O legado. Houve uma época, nos anos 60, em que, bom, eu não consigo falar o nome desse homem, Bon, Bonhoeffer, Tá ótimo, era... Ah, pode falar, pastor? tá ótimo, tá ótimo. Era personagem central, juntamente com Bultmann e Tillich, de uma espécie de recriação imagética, ou seja, que se exprime por imagens do cristianismo. Na época, parecia realmente que Bonhoeffer havia chegado para ficar. Por outro lado, Karl Barth, o maior teólogo do século XX, considerava Bonhoeffer um homem de bons insígnios teólogos, É, mas boas ideias teológicas. algumas boas ideias. Mas a quem, no fim das contas, faltou profundidade. O homem até isso é crítico, né? Previu para ele uma influência teológica efêmera. Parece que Barth tinha razão, já que o brilho da estrela de Bonhoeffer logo se apagou. Bonhoeffer, especialmente o Bonhoeffer radical, se tornaria importante na época da Guerra do Vietnã, do martírio de Che Guevara e das manifestações pelos direitos civis dos Estados Unidos. Contudo, esse tipo de experiência foi perdendo força. Houve, nos últimos anos, um interesse renovado por Bonhoeffer. Portanto, o significado da sua contribuição para a teologia do século XX ainda não é totalmente conhecido. Talvez tenhamos de esperar 100 anos para isso. Só um parêntese aí, irmãos. Já deu para perceber a crítica de Karl Barth a ele, falando que ele foi um cara influente, mas apagou, né? Apagou, não foi o suficiente. Mas você vê, a visão de Karl Barth foi muito limitada, porque eu ouço mais falar de Bonhoeffer hoje do que Karl Barth. Então, a influência de Bonhoeffer, ela vai se repetindo ao longo da história, conforme eventos de guerra, de conflito acontecem, enquanto Karl Barth, você fala, mas não, pelo menos a minha percepção, né? Ah, mas por que que foi interrompido? Por que que a luz de Bonhoeffer não brilhou mais, não teve tanta influência? Justamente porque ele morreu antes da hora, né? Morreu não antes da hora, né? Não, Deus já sabia, era hora dele partir, mas ele morreu prematuramente, no sentido de ser um mártir, né? Ele foi executado sem antes concluir várias das suas obras. Mas o legado dele continua em várias ocasiões. Aí falou de três, pelo menos. Vamos ver o porquê. O que que o livro fala a respeito das ocasiões? Pode ler, irmão. Influência na Guerra do Vietnã. A influência de Dietrich Bonhoeffer na Guerra do Vietnã pode não ser direta, mas seus pensamentos sobre ética, resistência e a responsabilidade moral têm ressonâncias importantes em contextos de conflitos, incluindo o Vietnã. Semelhança com o martírio de Che Guevara. Bonhoeffer, que se opôs ao regime nazista, enfatizava a importância de agir de acordo com a consciência e a responsabilidade moral, mesmo quando isso implicava em grandes sacrifícios. Sua ideia é agir por amor e de lutar contra a injustiça ressoam com a motivação de Guevara, e que acreditava na luta armada como meio da libertação dos oprimidos na América Latina. Aí é um E exemplo aí, de que a gente tem que ser criterioso na nossa leitura, né? Não quer dizer que a gente concorda com tudo isso. Parece que Che Guevara é um herói aí, né? Mas é, se formos tentar, vamos dar o braço a torcer para o que quer dizer, no ponto de que os dois morreram por uma causa que acreditavam, né? Seja ela boa ou ruim, mas os dois
se sacrificaram pelo que criam, né? Ah, e nesse sentido, né? Eu acho que cabe aqui, mas não quer dizer que é uma apologia ao que Che Guevara acreditava e fazia, né? Então, talvez isso aí é uma ressalva que é bom quando a gente falar sobre isso. Não que Che Guevara seja um exemplo de alguma coisa, né? Mas é isso aí. Pode continuar esse ponto, irmão? Terceiro lugar, a influência dos direitos civis dos Estados Unidos. Embora tenha vivido na Alemanha, tenha sido assassinado pelos nazistas, Bonhoeffer teve uma influência indireta significativa no movimento pelos direitos civis dos Estados Unidos. Seus escritos e ideias sobre ética, justiça, responsabilidade social ressoaram com muitos líderes do movimento. Então, quando o pessoal via injustiça acontecendo, um dos nomes que vinham na mente dele como modelos, né, como exemplos a seguir de heróis, né, era Bonhoeffer, como um cristão teólogo que enfrentou uma situação de opressão e que queria justiça, né? Então, cada situação no seu devido contexto, na sua devida motivação, mas eu acho que foi isso aí que o autor quis dizer quando quis comparar com esses três eventos, né? Tanto a Guerra Vietnã, a morte de Che Guevara e os direitos civis. Até hoje você vê esse homem Bonhoeffer sendo falado, né? E tanto é que fizeram um livro, um vídeo, um filme dele, né? Recentemente. Eu acho que não tem um filme de Karl Barth. Posso estar enganado, né? Tem livros, mas não filme. Mas do Bonhoeffer tem. Muito bem, meus irmãos. Nós estamos às... Vai dar 9 horas. Os irmãos estão ok para continuar? Precisa de um pequeno intervalo? Ok? Tudo bem, vamos lá. Agora, sim, Podemos continuar. podemos continuar? Beleza. Às 9h30. Vamos falar de dois personagens, né, dentro do mesmo capítulo. Então, o que eu fiz aqui para ser mais didático, visual, né, eu coloquei em amarelo o que fala do Hamilton, e em verde o que fala do Althusser, tá? Então, nós vamos ler primeiro o que está em amarelo, para a gente não perder a sequência do nosso esboço aqui. Eu vou pedir para o nosso irmão Hélio, então, agora começar essa leitura aí, só do que está em amarelo. William Hamilton. Ambos, a morte de Deus, William Hamilton e Thomas J.J. Althusser. Ambos os pensadores contribuíram significativamente para o debate sobre a relevância da fé e a condição humana em um mundo contemporâneo. Biografia: William Hamilton, teólogo e filósofo americano que viveu de 1924 a 2012. Conhecido por sua contribuição ao pensamento religioso contemporâneo e pela crítica ao cristianismo tradicional. Hamilton também teve uma carreira acadêmica significativa, lecionando em várias instituições e promovendo o diálogo entre a teologia e as ciências sociais. Obteve seu doutorado em teologia na Universidade de Edimburgo, na Escócia, onde estudou sob a orientação de teólogos influentes. Lecionou em várias instituições de ensino superior, incluindo a Union Theological Seminary em Nova York, onde se tornou uma figura proeminente no desenvolvimento da teologia contemporânea. Bem, eu vou colocar a foto desses personagens para a gente ver, né? Esse William Hamilton, que é esse primeiro aqui, ele tá até eu acho que ele saiu em uma das fotos do New York Times. Se você procura no Google, tem a foto completa dele aí na mesa, fazendo uma pose e tal, como um cara bem proeminente, um teólogo com bastante influência, né? E o segundo também, né? O Thomas Althusser, ambos americanos, e que, como eu disse, tem similaridades de crença, mas também várias diferenças. A gente vai falar mais das similaridades aqui no nosso estudo de hoje. Irmão, pode, então, você vê a formação acadêmica dele, escolas de renome. Agora vamos lá para os pensamentos de William Hamilton. Teologia da morte de Deus. Hamilton foi um dos principais expoentes da chamada Teologia da morte de Deus, um movimento que questionava a relevância de Deus e da fé em um mundo secular. Ele argumentou
que, em um contexto moderno, a ideia de um Deus ativo e interventor era problemática. Liberdade humana. A liberdade humana é um tema central em seu pensamento. Hamilton argumentou que a liberdade é essencial para a experiência religiosa e que as escolhas humanas têm um papel significativo na criação e na ação divina. Conexão entre a Só fé e só um momentinho, irmãos. Os irmãos conseguem fazer esse paralelo aí, ah, entre o primeiro e o segundo ponto? Isso revela uma tendência, parece que, de voltar ao liberalismo, vocês não acham? Eu vejo muito secularismo aqui, né, pastor? Quando alguém estuda muito e alguém começa a querer ser Deus e criar um próprio. E eu vejo assim, o afastamento da fé para um pensamento humano, humanista e focado no ser humano. Eu vejo muito o homem no centro aqui. Não sei se eu estou vendo da maneira correta. É, parece isso mesmo, né? Demais irmãos aí, se tiver algum outro comentário a respeito. E uma coisa Antropocentrismo, acompanha a outra, né? Você mata Deus e se põe no lugar de Deus, né? Você exato. mata Deus, aí você faz o que Deus faria, ou seja, você tem liberdade, você escolhe, você determina, você faz, né? O que Deus na sua É, soberania faz, né? Nietzsche foi nessa linha e ele pergunta: olha, agora que Deus morreu, o que será do homem? Quem será aquele que vai ocupar o seu lugar? Nietzsche, pelo menos, faz essa pergunta. Ele É. Pode continuar, meu irmão Hélio. Conexão entre a fé e a ciência. Hamilton defendeu a ideia de que a fé cristã deve ser relevante e dialogar com as descobertas científicas. Ele acreditava que a teologia e a ciência podem coexistir e enriquecer uma a outra. Concordam com essa ideia? Assim, se nós entendermos a ciência à luz da Bíblia, como fizeram os nossos renomados autores aqui e cientistas aqui, o Eberlin e aquele outro que me faltou o nome dele, eu creio que sim. Agora, agora tentar colocar a palavra dentro da ciência, aí eu já sou meio cabreiro com isso, porque para mim aí já entra no humanismo também. Eu não sei se também estou certo no meu comentário. Se essa ciência ela é uma ciência verdadeira e não aquela, por exemplo, a teoria da evolução, que eles dizem que é ciência, é uma teoria. Ela não é ciência, né? Ela não é comprovada. Na verdade, você tem que ter mais fé para acreditar nela do que no relato bíblico, né? Então, a ciência, verdadeiramente ciência, né? Ela, ela, ela não contradiz, né? A Bíblia e a verdade, a teologia. Mas é isso mesmo, irmão. Você disse certo. Depende de que ciência, né? Pluralidade religiosa. Hamilton reconheceu a diversidade das tradições religiosas e defendeu um diálogo interreligioso. Ele acreditava que a pluralidade das experiências espirituais poderia enriquecer a compreensão de Deus. Crítica ao dogmatismo. Ele criticou o dogmatismo e as interpretações rígidas da fé. Para Hamilton, a fé deve ser uma jornada de busca e questionamento, em vez de uma aceitação passiva de crenças. Os irmãos veem um paralelo entre esses dois últimos pontos? O que a pluralidade religiosa ah, tem a ver, como se contrapõe com o dogmatismo, né? Nós nos encaixamos na nossa declaração de fé como batistas bíblicos, né? Podemos nos encaixar com ortodoxia, com algo dogmático. Nós falamos, a verdade é uma só, né? Nós somos ah, absolutistas, né? Nós cremos que não há várias verdades, é uma só, é só Deus, é só um caminho. Então, isso é um dogmatismo, né? Que isso tem a ver com a pluralidade religiosa? Que aí nós Qual- estamos falando de ecumenismo, né, pastor? E o ecumenismo, ele é algo para nós impensável e no sentido de fé. E quando ele vem me dizer que ele não quer fazer uma interpretação rígida da fé e uma citação e não quer obedecer, nós não temos uma aceitação passiva, nós obedecemos.
Hamilton, nós estamos acomodados dentro de uma questão de obediência àquilo que a palavra na sua infalibilidade nos determinou. Então, se agora eu começo a questionar e começo a querer fazer uma filosofia de tudo isso, eu deixo eu começo a volta de novo, né? De novo, o homem no centro, o antropocentrismo, como disse o Amaro. E, interessantemente, esse autor, ele é tolerante com todas as religiões, menos com o cristianismo, né? O cristianismo original. É bem o que vemos hoje em dia, não é isso? Aceita todo estilo de vida, menos daquele que defende o que a Bíblia fala, né? Nós aceitamos tudo, somos abertos, né, acolhedores, menos com aqueles que nós entendemos que representa Deus e a verdade, né? Mas você vê que essas ideias, essas tendências já estão infiltradas na teologia, né? Ah, e por isso que essas ideias começam a atrair tanta gente, porque está no coração pecaminoso do homem você ter essas tendências, né? Tudo bem. Agora nós já falamos do pensamento, né? Agora vamos para a produção de Hamilton. Ok. William Hamilton, seus escritos abordavam a relação entre teologia, filosofia e as ciências sociais, sempre buscando integrar a experiência humana na compreensão de Deus. O livro mais conhecido, The God Who Is There, o Deus que está lá, de 1964, explora a relação entre teologia e a filosofia moderna, desafiando a compreensão convencional de Deus. O livro The Theology of the New Testament, de 1963, oferece uma análise abrangente da teologia contida nos textos do Novo Testamento, abordando as principais questões teológicas, contextos históricos e interpretações. Atividades interdisciplinares. Além de suas publicações teológicas, Hamilton participou ativamente de debates interdisciplinares, promovendo o diálogo entre teologia, filosofia e ciências sociais. Bem, e você vê aí muito forte, né, a influência ou a tendência de estar envolvido em ciências sociais, né? Sociologia e tudo que envolve o comportamento humano, tanto individual quanto coletivo. Então, esse quê de social tá vindo muito à tona, porque poder aprender a viver como um ser humano, né? Focar mais nas necessidades do coletivo, respeitar mais o coletivo, mesmo que o coletivo está errado, né? Então, você estabelece uma verdade com base no coletivo, né? Que nem você ser tolerante com todas as religiões, ah, e aí vai. Você vê a literatura desses teólogos influenciadores, né? Então, quanta gente já não leu, quanta gente já não seguiu, quanta gente já não ensinou isso aqui, né? Agora vamos para o legado de Hamilton. É algo muito agradável a quem se esmera na ciência, no estudo. E é muito agradável encontrar esses caras escrevendo essas coisas, porque eles são realmente, com certeza, muito aceitos até pelos os cientistas modernos, devem ser muito aceitos nas escolas de pensamento, então eles aí vão acabar aumentando mais a vaidade. E aí, eu lembro de Salomão, né? Muito estudo acaba sendo enfado da carne. É o legado, né, pastor? Isso, do Hamilton. Pensamento provocativo. Hamilton é lembrado como um pensador provocativo, que desafiou as concepções tradicionais de Deus e promoveu uma teologia que se adaptava às realidades do século XX e além. Obras influenciadoras. Sua obra continua a influenciar teólogos, filósofos e acadêmicos interessados na relação entre a fé cristã e o mundo contemporâneo. Integração da filosofia e teologia. Ele promoveu uma abordagem que integrava insights filosóficos e teológicos, incentivando a reflexão crítica sobre a experiência religiosa e as suas implicações na vida contemporânea. Teologia da morte de Deus. Hamilton foi um dos principais proponentes desse movimento, que desafiou as concepções tradicionais de Deus e questionou a relevância da fé em um mundo moderno. Sua argumentação ajudou a abrir um espaço para novas interpretações do cristianismo.
Publicações influentes. Seus livros e artigos continuam a ser estudados e discutidos, contribuindo para debates teológicos e acadêmicos. Obras como The God Who Is There são referências importantes na literatura teológica. Diálogo interdisciplinar. Ele incentivou o diálogo entre a teologia, a sociologia, a psicologia e outras disciplinas, ajudando a ampliar a compreensão da experiência religiosa em contextos modernos. Legado crítico. Sua abordagem provocativa e crítica às tradições religiosas influenciou não apenas a teologia, mas também o pensamento filosófico e cultural, inspirando outros a questionar e reimaginar a fé. Educação e ensino. Como professor em instituições renomadas, Hamilton formou várias gerações de teólogos e impactou suas abordagens à fé e à prática religiosa. Uhum. De novo, o perigo, né? Ah, quando você tem uma convicção errada, você vai multiplicar isso aí em quantos alunos você tiver, né? Então, a gente, no âmbito da igreja, né, como líder, professor, pastor, devemos ser cuidadosos, zelosos com a palavra de Deus, para nós não levarmos a nossa pressuposição, né, nossos próprios pensamentos dentro da Bíblia, que é o que é chamado de exegese, né, que é você impor ao texto a sua ideia, mas ter uma exegese, que é tirar do texto a ideia original e ser um fiel propagador dela, né, um ensinador dela. Então, o cuidado devemos ter para nós não cairmos no erro de ensinarmos um monte de coisa errada como esses homens para tanta gente. Quantos se formaram? Quantas igrejas, né? Tem pastores que concordam com esse homem, né? Ah, então, agora, deixa eu ver, eu acho que nós já pegamos o legado, né? Vou voltar agora para os pontos aqui em verde, desde a biografia. Vou pedir para... Quem eu vou pedir para ler aqui? A Juliette. Juliette, por favor, irmã, você poderia? Bom, vou precisar só dar um pause para beber uma água. Então, podemos fazer esse pause de uns 5, 10 minutos? Joia, antes de prosseguirmos com a irmã Juliette. Dá um Pode pause aí. ser 10, né? Que eu vou ali botar comida para meus cachorros. 5 não dá. Pode ser 10, 10 minutos. Obrigada. Tá joia. Muito bem, estamos aí só aguardando os outros irmãos, Amaro e Valesca. Então, minha irmã Juliette, nós vamos estar fazendo a leitura agora nos pontos destacados em verde, né, do Thomas Altizer. Se quiser chamar só de Thomas, tudo bem? E quando você estiver pronta, minha irmã Juliette, pode ler para nós do Thomas. Deixa eu Juliette é vir aqui. versado no inglês Ok. e também no beiradeirês. Não sei se o senhor conhece essa linguagem, beiradeirês. Beiradeirês. Porque quem nasce aqui em Rondônia, a gente chama de beiradeiro, que nasce na beirada do Rio Madeira. Ah, E é? o beiradeiro tem uma linguagem toda própria aqui. Ela sabe as duas línguas, inglês, beiradeirês também. Opa, você pode ler em beiradeirês. Ai, ai. Vamos lá, então. Thomas Altzer, teólogo e filósofo americano que viveu de 1927 a 2018, também associado à teologia da morte de Deus. Ele ganhou notoriedade na década de 1960 por suas afirmações provocativas sobre a irrelevância de Deus no contexto contemporâneo. Obteve seu doutorado em teologia pela Universidade de Chicago, onde começou a desenvolver suas ideias sobre a relevância de Deus na contemporaneidade. Lecionou em várias instituições, incluindo a Universidade de Saint Louis e a Universidade de Duke, onde sua abordagem provocativa gerou debates significativos no campo da teologia e filosofia. Agora estamos no ponto da pensamentos. A necessidade da morte de Deus.
Propôs que a morte de Deus era necessária para a verdadeira liberdade humana e a realização espiritual. Ao longo de sua carreira, ele se dedicou a explorar a intersecção entre religião, filosofia e a cultura moderna, influenciando debates teológicos e filosóficos. B. Liberdade humana. A morte de Deus, segundo Althusser, abre espaço para a liberdade humana. Ele argumenta que, sem a presença de Deus que controla ou governa, os seres humanos são livres para criar seu próprio significado e moralidade. C. Pluralidade religiosa. Althusser reconhece a pluralidade das tradições religiosas e a importância do diálogo interreligioso. Ele sugere que a morte de Deus pode permitir uma maior abertura para novas formas de espiritualidade e compreensão. Interessante como essa sede do ser humano de eliminar o Criador, que é o Redentor, que é o juiz, para que esteja livre, né, para se tornar o próprio Deus, né? Ah, é, é a mesma armadilha de Satanás para Eva, né? Não mudou nada, né? Ah, mas você vê que esses homens estudam tanto, né? São tão inteligentes para chegar na mesma conclusão carnal, né? Pecaminosa. Não precisa do Espírito Santo para isso. Por isso que aquele texto que nós lemos lá em 1 Coríntios, né? Que Deus não se conhece pela sabedoria humana e que a sabedoria humana rejeita Deus, né? Bem, vou ir lá no outro ponto que é produção. Produção do Thomas Althusser. Livro The Gospel of Christian Atheism. O Evangelho do Ateísmo Cristão, de 1966. Argumenta que a verdadeira experiência cristã envolve a superação da ideia tradicional de um Deus transcendente. B. Livro Radical Theology, de 1969, uma exploração da teologia radical, discutindo as implicações da morte de Deus para a prática e compreensão da fé. C. Livro Living the Death of God, de 1973, investigando as consequências práticas e espirituais da morte de Deus na vida cotidiana. D. O livro The Death of God, de 1966. Uma Desculpa, coleção de... Tá ao contrário, né? Um tá de 73, o outro tá 66, né? eu achei que era o mesmo livro, não é. Não é. É Living the Death of God e agora Death of God. É. É. Uhum. Uma coleção de ensaios que reúne pensamentos de vários teólogos, incluindo Althusser, sobre a ideia da morte de Deus. Então foi bem cogitada essa ideia da morte de Deus, né? Que coisa. Vamos ver o legado que o Althusser deixou. E esse aqui acaba sendo bem mais ousado que o Bonhoeffer, né? Tipo assim, nas afirmações dele, né? Porque talvez o outro se escondesse um pouco mais entre linhas, né? Mas esse aqui é bem mais assim, ousado mesmo, né? E é uma Promoção. tendência, né? Uma tendência saiu do liberalismo, aí começou a vir para a ortodoxia, mas carregando o liberalismo, um pouquinho do liberalismo, né? Agora parece que está trazendo todo o liberalismo e chamando de cristianismo, né? É isso mesmo. Promoção do Althusser. Promoção do debate teológico. Althusser gerou um amplo debate sobre a validade e a relevância da teologia tradicional, estimulando a reflexão sobre novas formas de entender Deus e a espiritualidade em um mundo secular. B. Análise crítica da fé. Embora suas ideias tenham sido controversas, Althusser deixou um impacto duradouro no campo da teologia e da filosofia. Sua provocação e análise
crítica continuam a inspirar novas gerações de pensadores a explorar as complexidades da fé na contemporaneidade. C. Influência cultural. Durante a contracultura dos anos de 1960, suas ideias ressoaram amplamente, impactando não apenas teólogos, mas também artistas, escritores e intelectuais que buscavam novas formas de entender a espiritualidade e a existência. D. Desafio às normas estabelecidas. Altze desafiou as normas teológicas e as compreensões tradicionais de Deus, incentivando uma reavaliação crítica da fé e sua relevância em um mundo secularizado. E. Teologia da morte de Deus. Altze é um dos principais proponentes da teologia da morte de Deus, uma ideia que desafia as concepções tradicionais de Deus. Essa teologia questiona a relevância de um Deus transcendente em um mundo moderno e secularizado, estimulando debates sobre a natureza da fé. A É. relação. Só uma observação. Eu acrescentei esse ponto aqui dentro desse último, porque me veio à mente aquele filme, lembra aquele filme Deus Está Morto? E eu pensei, que relação que tem uma coisa com a outra, né? E dando uma pesquisada, né, eu achei isso aí. E pode continuar lendo. A relação entre as ideias de Thomas Altzer e o filme Deus Não Está Morto destaca um contraste significativo entre a teologia contemporânea e o cristianismo bíblico. Enquanto Altzer oferece uma visão complexa sobre a espiritualidade em um mundo pós-teísta, o filme propõe uma defesa da fé cristã em um contexto percebido como cada vez mais secular e hostil. É. Então, ah, o lema do filme, né? Não sei quem assistiu. Vocês chegaram a assistir? Deus Está Morto? Tem o 1 e tem o 2. Eu não sei se tem um terceiro. Eu acho que não, mas Deus não está morto, o nome do filme. Deus não está morto. Deus Não Está Morto, né? Eu assisti só o primeiro, o segundo não. Primeiro. É. O segundo é uma mulher cristã que vai ser julgada num tribunal por conta da fé dela. Ela era uma professora numa escola e ela falou da fé dentro da sala de aula. E aquilo se tornou um crime, né? Porque não é permitido nos Estados Unidos você, como professor, ler a Bíblia. Se um aluno pega a Bíblia, tudo bem, né? É um direito que ele tem de ler ali ou de ler particularmente, mas um professor usar isso como uma influência, né, religiosa, é errado, né? E então ela falou da fé dela, mas ela falou de uma maneira meio sutil, assim, talvez como resposta a uma pergunta de um aluno, né? Mas ela foi julgada por causa disso. E o filme todo em volta disso, e acaba no final falando que ela, aliás, as testemunhas começam a falar de Jesus, da fé em Jesus, né, para apoiá-la lá. Então é legal o drama do filme, mas você vê que o mundo está hostil, o mundo secular está hostil por causa de ideias como essa de pensadores, homens inteligentes, né? Que começam a falar que Deus não existe, Deus está morto, é melhor o mundo sem Deus, a ponto de criarem-se leis que vão, que negam a nossa fé. O Brasil ainda não ilegal, mas está ficando cada vez mais hostil contra os cristãos, né? E a gente ora que nossas igrejas continuam tendo uma liberdade, a liberdade que tenham, a influência, que nem o irmão Hélio, né, falou que tem a liberdade de dentro de um parlamento ou ambiente político, né? Posso estar errado, não é parlamento, mas Câmara, né, o gabinete, você falar da fé, né? Pastor, aqui, Ah, como foi o senhor, dentro de todas as instituições e até do parlamento, temos liberdade para falar de Cristo, porque o governador é um servo de Deus, o presidente da Assembleia também, embora não dê muito testemunho, mas é também ele tem confessa, né, uma fé religiosa, ele é da Assembleia de Deus. Então, é o que eu estou falando para o senhor, que em todos os ambientes aqui, nós temos a liberdade total de pregar a palavra, vindo diretamente do governador, que ele mesmo exige isso. Mas realmente, nós estamos no oásis.
Amém, amém, né? Me lembra aquele texto, não sei se é em Provérbios, né, que quando um justo reina, né, o povo se alegra. Ah, isso é bom, né, irmãos? Aproveitemos essas bênçãos. Pronto para o último personagem de hoje? John Cobb Jr. É, vamos agora retornar aqui à nossa sequência de leitura. Tudo bem se a irmã Valesca fazer a leitura para nós? Teologia do Processo de John Cobb Jr. John Cobb Jr. nasceu em 1925 e é um proeminente teólogo e filósofo americano, conhecido por seu trabalho em teologia processual e ecoteologia. Ele é uma figura importante na tradição do pensamento cristão contemporâneo e tem contribuído significativamente para o diálogo entre a teologia e ciências. Obteve seu bacharelado no Occidental College, em seguida seu doutorado em teologia no sei lá o quê. É, Sua formação inicial em filosofia e teologia moldou suas futuras contribuições. Lecionou também numa na escola mesma por muitos escola. anos, onde se tornou uma figura central na formação de teólogos e líderes religiosos. Sua abordagem interdisciplinar ajudou a integrar a teologia, ciência e questões sociais. Pensamentos. Teologia processual. Influenciado por Albert e Charles, Cobb se tornou um dos principais defensores da teologia processual, que enfatiza a ideia de que Deus e o mundo estão em constante relação e evolução. Ele argumenta que a realidade é dinâmica e que Deus não é um ser imutável, mas está envolvido no processo do mundo. É. Só uma 2. pausa. Deu para entender um pouquinho esse conceito, do que ele quer dizer com isso? Deus não é mais acima da sua criação, né? Como Barth falava, que ele tem um termo correto, né? Da imanência de Deus. Quase não sei esse termo que eu estou me lembrando, talvez não esteja lembrando. Imanência e transcendência, né, pastor? Transcendência, é isso mesmo. Barth, ele apoiava a ideia da transcendência de Deus, né? E que Deus não se mistura, a não ser que ele dê um passo para se revelar, para interagir, o que nós acreditamos, né? Mas aí esse homem já falou que tá tudo nesse nível aqui, ó, né? Ah, e Deus, ele é tão limitado que ele está juntamente com a humanidade amadurecendo, crescendo, né? Evoluindo, né? É o termo que ele usa aqui. Pode continuar, minha irmã. Jesus como mediador e modelo. Jesus é visto como o mediador da salvação, não apenas como um salvador que oferece perdão, mas como um exemplo de vida e ética que orienta os indivíduos em seu processo de transformação. Seu papel é ajudar as pessoas a se reconectarem com Deus e entre si. Salvação Bonitinho, como né? Bonito esse conceito, né? Parece que é politicamente correto, não é ofensivo, né? Eu não ouvi falar de pecado aqui, você ouviu? A não ser a palavra perdão, né? Mas não fala nada de condenação merecida, condenação, né? Inferno, mas pode continuar, irmão. salvação como processo. Cobb entende a salvação não como um evento único, mas como um processo contínuo de transformação. Essa perspectiva enfatiza que a salvação é uma jornada que envolve crescimento espiritual, moral e ético. Parece estar confundindo a salvação com o que aí? Como? Santificação. Santificação. É, exatamente. Promotor da ecoteologia.
Tem que ligar aqui meu carregador, que eu deixei sem. Liga para mim. Promotor da ecoteologia. Ensina que cada parte do ecossistema depende de todas as outras partes. Kobe argumentou que a tarefa mais urgente da humanidade é preservar o mundo do qual vive e depende. Uma ideia de que sua principal influência vive e depende, uma ideia de sua principal influência. Winderhead escreveu como lealdade ao mundo. Continua. Essa ideia de ecoteologia, Não ah, entendi. nós não falamos disso até agora, né? Pastor, mas assim, esses dias, inclusive, eu estava até falando, eu falo muito isso na classe dos jovens, né? Porque hoje tem muitos cristãos que confundem as coisas, né? Que querem até entrar nessa questão de veganismo, todos os lorotos, essas besteiras, porque ele foi incumbido na cabeça dele de que o cristão deve salvar o planeta, né? Que o cristão deve fazer algo em prol do planeta, como se a gente pudesse, de alguma forma, salvar o mundo. Então, eu não sabia que tinha esse nome, ecoteologia, mas estou sabendo agora. Por quê? Porque É, isso é infundido na mente de muitos dos nossos jovens e até pessoas mais velhas que têm essa visão de que a gente precisa fazer alguma coisa pelo ecossistema, como se a gente, como criatura, fosse capaz de destruir o que o Criador fez. Né? Então, ó, tá aí, né? É só algo que a gente não sabia, mas que já foi implantado há alguns aninhos atrás, né? muito interessante mesmo, né? Eu vou só encostar aqui por causa do cachorro latindo aqui, para ver como nós cristãos temos que estar preparados para responder biblicamente a essas questões modernas, né? Ah, eu também não sabia quantos jovens estão ah, inseridos ou imersos nessa mentalidade, né? Eu creio, eu tenho que estudar mais a respeito disso, vocês podem me ajudar, né? Mas eu creio que talvez a origem disso vem da ideia secularista também, mas tem um ponto do esquerdismo, tem isso mesmo? De você ser vegano e tudo mais. Ah, e eu não sei qual a correlação com tudo isso, mas você vê um teólogo como esse usar uma linguagem dessa, parece que é um ponto de atração para um jovem cristão, né? E fala, tá vendo? Se eu vou seguir a religião, ou seguir a Cristo, eu quero seguir pelo menos uma ideia dessa que parece que é coerente para o que eu penso, né? De salvar o planeta. Ou seja, mas esse pessoal que está salvando as baleias lá, está matando os bebês aqui, né? Apoiam a morte. Você vê que é uma incoerência, né? ah, tremenda, né? Mas é tão óbvia que não dá para se perceber, né? Então, esse homem, então, ele trouxe essa ideia de ecoteologia na mesa. Então, até agora não tínhamos falado disso, né? Mas bem observado, irmã Juliette. Produção. Agora eu vou pedir para quem que leu depois, foi o irmão Amaro, né? Na sequência. O irmão Amaro poderia ler os livros, a produção. Vamos ver aqui o que esse homem produziu. Produção. Livros Christian in Pluralist Age. Cristo em uma era pluralística. E o desafio terráqueo ao economicismo, 2012. Esse homem está vivo ainda, né? Onde Tá vivo. discute a Tem 99, 98, 99 anos. Eu acho que ele faz palestra ainda. onde discute a relação entre a teologia, pluralidade religiosa e a crise ambiental. Outro livro, Processo de Christian Theology, uma exploração das
implicações da teologia processual para a prática e a reflexão cristãs. Livro Christian Natural Theology, a busca de uma teologia que dialoga com as ciências naturais. Livro Transforming Christianity in the World, uma proposta de como a fé cristã pode se engajar de forma significativa com os desafios contemporâneos. E livro Deus e o Mundo, uma reflexão sobre a relação entre Deus e a criação, no contexto da teologia processual. Então, São você esses vê, aí. obrigado. Você vê aí como que ele está trazendo à tona essa ideia da natureza, da relação com com a criação, né, ou com a natureza à mesa, de uma forma bem forte nos livros dele, né? E ele doutrinou muitos, ele tem vários discípulos, né, os formandos nas escolas dele, e agora nessa geração toda, né, que nem a Juliette falou, do pessoal que valoriza o veganismo, né, de salvar as baleias, dar um abraço na árvore, né, e todas essa ideia do Greenpeace, né, e tudo mais. Vamos ver aqui o legado desse irmão. Será que eu posso chamar de irmão? Talvez não, né? Desse teólogo, né? Pedir para o Hélio ler para nós aí. Ok. Ativismo. Além da sua carreira acadêmica, Kolbe tem se envolvido em questões sociais e ambientais, defendendo uma ética de cuidado pela terra e promovendo a responsabilidade social e ambiental dentro do cristianismo. Diálogo entre a religião e a ciência. John B. Kolbe, Jr. é considerado uma voz importante na teologia contemporânea, particularmente no que diz respeito ao diálogo entre religião e ciência, em sua defesa de uma abordagem teológica que responde aos desafios da modernidade. Relação de Deus e o mundo. Kolbe é amplamente reconhecido por suas contribuições ao pensamento teológico e filosófico, promovendo o entendimento de Deus e do mundo que é relacional, dinâmico e responsivo às necessidades contemporâneas. Sua obra continua a influenciar teólogos, acadêmicos e ativistas em diversas disciplinas. Bem, meus irmãos têm algum comentário com relação aos 4 teólogos, né, que nós falamos? Que o primeiro foi o Dietrich Bonhoeffer, o cristianismo religioso, né? E também, antes de falar dos outros próximos, né, só meio com resumo, porque o nosso tema acabou, né? Nossos 3 teólogos ou 4 teólogos de hoje, nós já encerramos aqui num bom tempo, né? Mas se você pode trazer aqui na classe aquilo que vem para sua mente, o que você compreendeu a respeito do cristianismo religioso de Dietrich Bonhoeffer, o que é que ele quis dizer, o que que esse tema, né, cristianismo religioso quer dizer? Pastor, na minha percepção, claro, a gente aqui passa bem rapidamente, mas a minha percepção, o meu grande insight nesse sentido é de entender melhor o que está acontecendo nas igrejas seculares, que bebem exatamente nessa fonte, e mesmo que não conheçam a produção desses teólogos, é exatamente para esse caminho que estão andando todos juntos, e a gente vê isso cumprindo a palavra de Cristo, né? Que nos últimos tempos os homens darão ouvidos a doutrinas de demônios e a toda uma sorte de apostasia, que é clara. E o que mais me deixa impressionado é o fato de que a maioria das pessoas dessas igrejas neopentecostais que eu tenho observado, quem está entrando por esse caminho, eles seguem exatamente o que esse povo está falando aqui, e duvido que os conheçam. Duvido que os estudem, porque eles não se aprofundam em nada. Mas é esse cristianismo, como o senhor falou, religioso, onde a igreja se torna um ambiente social agradabilíssimo,
muita preocupação com o social, no sentido de promover sempre tudo é apoteose, tudo é show, e é tudo, né? E as pessoas estão ali sendo enlevadas com uma música, um estrépito, letras fracas e jogo de luz e frente da igreja preta e festas aqui na igreja que eles chamam de Batista do Amor, aqui fez a festa do milho, fechou uma rua inteira. Eu até fui lá comer uns negócios que tinha lá, é bom. O pastor de lá, ele é um colega também, é secretário, e o pessoal botou lá um forró com uma letra evangélica, mas com ritmo de forró, e aí o pessoal foi dançar e os descrentes estavam horrorizados com aquilo. E então a gente vê ali um ambiente social agradável, bacana, mas totalmente mundano, religioso, ou seja, o nome de Deus ele é citado para justificar qualquer, ou dar pelo menos uma sensação de pertencimento ali, mas não tem Deus. Então é exatamente isso que esses teólogos trouxeram, ou seja, um Deus contemporâneo, e aí eu digo um Deus com D minúsculo, contemporâneo, um Deus que se harmoniza com aquilo que o homem é, com o desejo do homem. E um Deus que ele agora ele não mais está preocupado com o pecado, mas um Deus que compreende a necessidade do ser humano de se divertir, de ter. É muito bom, interessante esse entender o que esses caras trazem e ver que não só eles mesmo que tanto estudaram na teologia, na filosofia e nas ciências para chegar a essas conclusões, mas a gente vê o reflexo disso em pessoas que realmente não têm estudado nada, mas seguem pelo mesmo caminho, entendendo quem que é realmente o Deus deles. Muito bom. Boa observação, né, irmão? Mesmo sem conhecer, chega ao mesmo destino, né? As irmãs aí também têm algum pensamento a respeito? O irmão Amaro? Pastor, assim, eu sou muito indignada, né, com essas crentes que querem ser ativistas. Então, assim, que eu já sou inimiga aqui desse cobre aqui, porque vem com essas conversas. E hoje a gente vê muito isso no nosso meio. Irmãos, né, e até irmãos piedosos mesmo, assim, que entram nessa vibe, que é uma onda, né, do sistema mundano, né, e fica nessa coisa de achar que o cristão tem que se envolver com essas questões, tem que é, ir envolto dessas doutrinas, porque além de ativismo, além da parte que envolve, né, isso de você ter essa ousadia de achar que você é suficientemente importante para causar algum dano, e sendo que a palavra de Deus fala que a terra ela está guardada como tesouro para o fogo, então você pode fazer o que você quiser. A gente quase morre aqui nesses 3 meses aqui de fumaça aqui. Se essa camada de ozônio tivesse mesmo um buraco, a gente já tinha sido engolido. E aí, o povo acaba perdendo tempo com essas coisas, e enquanto que outras coisas muito mais importantes, né, a questão da salvação, do reino, não são propagadas, a gente fica, né, se enrolando nessas coisas, e fora outras questões, como eu falei do veganismo, do vegetarianismo, que as pessoas incorporam essas filosofias, que são filosofias humanistas também, porque tem todo um aparato espiritual por trás, não é simplesmente, né, tudo isso, e tem cristãos que vivem imersos dentro dessas coisas. E se você for falar, toca em um Deus que é pesadíssimo na vida deles, porque tem irmãos que não vão aceitar. Então, assim, quando se fala, né, que eu não sabia, mas agora eu sei, que essa ecoteologia, né? E o cara ainda está vivo, então ele ainda está fazendo ativismo, ele está falando besteira, ele está influenciando a mente desses jovens, que na maioria dos casos, inclusive das nossas igrejas, são muito ativistas, porque eles têm, né, um endosso ideológico de esquerda, e sendo endossado e aumentando mais isso na mente dessas pessoas que estão ainda, né, aprendendo, vendo as questões. Muitos não têm nem firmeza espiritual,
não conhecem a Bíblia. Então, assim, é algo que parece, no primeiro momento, ser muito inofensivo, mas não é. Porque os outros três, pelo menos ao meu ver, são, assim, questões que, mudando uma coisa aqui ou ali, é aquele ataque. O homem querendo tomar o lugar de Deus, né? Então, assim, esse cobre aí pra mim foi Uhum. Mexeu na ferida, né, mano? Tocou na Ô, ferida. muito. Juliette, assim que tu quiser tu se virar vegana, manda tuas carnes aqui pra casa. Que tiver no teu freezer aí pra eu poder comer. Não tem nem perigo, tem nem perigo. Não, depois que Deus liberou a carne, minha filha, eu falei assim, até se tiver uma guerra, até cachorro eu como, O Amaro, porque pastor, o Amaro vive na carne. O Amaro é uma pessoa que vive na carne. Eu sei disso. O bicho gosta de um O churrasco. Amaro, eu acho que o Amaro ele é vegano indireto. Ele só come animais que comem verdura, né? Come vaca, como é que é? Boi, né? Diretamente eu sou vegano. Mas, ó, pastor, interessante, como é que esses seminários não tinham nenhum compromisso com a Bíblia, né? Não. Porque os camaradas vinha com umas teologia totalmente fora da palavra. Como é que a pessoa faz eu esqueci o nome do teólogo aí que disse, falando da morte de Deus, a palavra não fala em Timóteo, ao Deus eterno e imortal. Aí o cara vai e cria uma tese da morte de Deus e começa a ensinar ainda isso e fica famoso e esses seminários eles não tinham nenhum compromisso com esses seminários aí não eram batistas não, né? Possivelmente não, né? Não, não. Interessante que os seminários, eu não sei em que idade foi, que os maiores promotores de universidades, não seminários, né? Foram os cristãos que privavam pela educação para que o ser humano pudesse usar as habilidades que Deus deu, né, para conhecer o mundo, para poder governar bem o mundo, né, que é o mandato cultural que Deus deu para Adão e Eva, né, de governar a terra. Então, então essa ideia, os cristãos promoveram isso, ao invés de se degradarem, deles conhecerem tudo mais, foi dos próprios cristãos também, essas universidades que começaram bem, começaram a se desviar de Deus e receber esses professores aí treinando mais alunos para ficar longe de Deus, né? E você vê a influência do racionalismo, iluminismo, liberalismo, quando se rejeitaram Deus, e aí você vê essa volta do liberalismo à nova ortodoxia, mas eles não voltaram totalmente, né? Pararam no meio do caminho. Mas aí você percebe, comparando Karl Barth com esse último Cobb aí, há uma diferença gigantesca, né? Esse último fala do termo da palavra Deus, fala da palavra, né, de espiritualidade, mas não tem nada a ver com o que nós entendemos, com o que a Bíblia fala, né? Então, é o risco, irmãos, muito grande quando a gente deixa de lado Deus da palavra e a palavra de Deus. Você está jogado às traças, né? Você se diz sábio, mas você é louco, né? Quando você faz isso, quando nós fazemos isso. E devemos estar muito cuidadosos, sempre nas nossas igrejas, pregar a Bíblia, ensinar a Bíblia, não cansar, repetir a tempo, fora de tempo, porque senão a gente vai cair no mesmo buraco sem saber, né, irmão Hélio? Sem saber, você está indo para o mesmo destino desses professores loucos aqui, por se desviar em algum lugar lá no passado, é aí que chega, né? Longe Eu de Deus, assisti. Perdão, pastor, pode terminar, perdão. mas é isso Perdão, mesmo. pode ter. Eu assisti aqui na minha família. O meu primo, Alex, pastor Alex, se converteu. Nós éramos muito chegados. Então, nossa adolescência, nós passamos 2 anos, passei 2 anos morando na casa dele para estudar. E anunciei a palavra e tudo mais. Ele se converteu na nossa igreja, fez seminário, se tornou um pastor batista bíblico e foi trabalhar numa das nossas igrejas. Eu cheguei com uma guitarra na igreja, levando de Porto Velho, ele estava em outra cidade. Ele falou: Ó, meu primo, aqui na igreja a guitarra não entra. A guitarra é um instrumento satânico. E eu falei: Ô, meu irmão, você está falando isso? Eu concordo. Você está dizendo que você pensa dessa forma, a igreja é sua, você é o pastor, me submeto. Mas fiquei assim, achando estranho, né? Porque para mim o instrumento é amoral. É o uso que se faz dele, que pode ser satânico. Não toquei a guitarra lá.
hinos só do cantor cristão. Os corinhos, mesmo aqueles que nós tanto amamos, né, que já é da nossa tradição, não entravam na igreja. Então, esse era o homem. A pregação dele, bíblica, mensagens, poucas mensagens temáticas, as mensagens todas expositivas. Um homem assim, eu fiquei impressionado com o conhecimento, amplo conhecimento teológico que ele desenvolveu. Depois de algum tempo na Igreja Batista Bíblica, ele recebeu um convite, e eu fiquei sabendo só depois, para a segunda Igreja Batista da Convenção. O salário dele ia triplicar lá. Ele aceitou na hora. E já me causou um estranhamento. Ele foi. Chegou naquela igreja, aí depois de algum tempo que eu fui, eu já vi ele entrar dançando na igreja, no evento de casais. Ele e a esposa entraram dançando uma música, eu falei, será que eu estou vendo a mesma pessoa? Mas aquela igreja ainda guarda uma certa tradição, os irmãos antigos ali ainda guardam uma certa tradição batista, e ele se insurgiu porque ele queria colocar novas coisas, como a pintar a parede de preto e algumas manifestações do espírito, já começou a ter sonhos. Aí a igreja, assim, ele não aceitou, ele levou metade da igreja e fundou a igreja dele, agora chama Nova Igreja Batista. E agora, por último, eu soube que ele estava conversando com meu primo, meu outro primo, falando que para ele investigar, porque ele tem um problema de depressão, ele investigar as maldições hereditárias dele. E a igreja dele virou uma coisa terrível, virou uma baderna, a mulher já virou pastora, está pregando lá na frente. Eu assisti isso, pastor. Eu assisti. E tenho assistido com tristeza ver meu primo, um homem que era, né, um homem tão fiel, tão zeloso da palavra, se tornar hoje um apóstata. Aí quando esse meu outro primo veio conversar comigo, perguntar sobre maldições hereditárias e tudo mais, eu falei, meu irmão, Ezequiel já diz que cada um, o pai não levará, Ezequiel, Jeremias, não me recordo, acho que é Ezequiel, o pai não levará o pecado do filho, o filho não levará o pecado do pai, e ama que pecar, essa morrerá. Também Paulo vai nos informar para não ficar buscando genealogias intermináveis. Então a palavra de Deus não diz isso. E o nosso primo, ele é apostatou da fé. Ele não é mais, eu não considero mais um pastor. E a igreja dele está lotada de gente, está tendo que aumentar porque está lotada. Mas assim, é ele virou não sei se o senhor já viu aquele pessoal da Rinodê. Ele virou um cara daquele. Ele fez um treinamento por um sujeito daquele. E tudo que você está falando aqui hoje, ele prega. Tudo, 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 tudo. E, então, eu assisti. É terrível. Você falou Renaudet? Exatamente. Agora nós estamos vivendo esse tempo do evangelho piramidal, coach. Essa pirâmide, é o evangelho, não sei se você já ouviu falar, eles trabalham, é a mesma coisa, mesmo o sujeito que incentivou ele, que virou a cabeça dele, era um graduado na Rinode, naquela empresa que vende aquelas coisas sobre o modo de pirâmide, ou seja, você pega um e outro pega outro e vai fazendo aquela coisa. Então, e sempre usando técnicas de persuasão, de vendas e aquele psicologismo barato. Então é isso. E ele está usando isso, praticaram isso dentro da igreja e virou uma bagunça. Recentemente a minha prima pegou um funk e chamou os jovens e começou a cantar. Hoje vai ter putão aqui na minha cidade, vou chamar todos os crentes. Aí só que eu fui ver a letra dessa música e era uma letra totalmente depravada que eu não ouso repetir. Então virou uma bagunça. Então, assim, como o senhor falou bem, a gente aqui na nossa igreja, então a gente mantém aquela batistão, né? Aquele método nosso, tradicional, nossos costumes, para que a pessoa tenha um oásis para vir, porque essas igrejas aí estão virando ele virou um verdadeiro coach, até o jeito de falar, assim, os trejeitos, tudo treinado, tudo calculado para ludibriar as pessoas, para persuadir e agradar. É, triste mesmo, né, irmãos? E a nossa teologia contemporânea, a de hoje, ela vai, se Cristo não voltar daqui a alguns anos, né, ela vai se transformar em outras, né, talvez mais pervertidas. Por isso que a gente tem que estar
pronto, né, para manter firme a raiz, né, o evangelho puro, cristalino. Domingo passado eu preguei sobre só um parêntese aqui, né, sobre a cruz de Cristo, né, 1 Coríntios, e, e eu falei sobre o evangelho comparando um copo de água, né, a água ela é composta de dois átomos de oxigênio e dois de hidrogênio e um de oxigênio, né? Então, tem pessoas que querem tornar o evangelho menos ofensivo e tira o pecado, tira uma outra coisa aqui e ali, né? Mas se você tira um dos elementos da água, não é água mais, né? Ela deixa de ser água. E muitas vezes o evangelho que as pessoas querem dar é um evangelho que não é ofensivo, então ela não mata a sede mais, não mata. Ou você quer adicionar alguma coisa. Aí eu coloquei lá sal, para quem gosta de salgado, açúcar, coloquei vinagre, coloquei até detergente lá para espumar, né? E um corante azul. E ficou bonito, né? Ficou muito chamativo, né? Porque, olha, o evangelho só transparente não atrai o jovem, não atrai ninguém, né? Aí eu chamei o mesmo voluntário que bebeu o copo de água, eu falei, agora vem aqui e beba isso aqui. Aí ele rejeitou na hora, né? Ele falou, porque isso não mata a sede, né? Na verdade, né? E a gente fica querendo ou acrescentar ou tirar coisas do evangelho. E Paulo fala que seja anátema, né? Que entre o céu um outro evangelho. O evangelho tem que ser aquele básico. Você falou que a igreja é um oásis, né? Isso é um termo muito bonito, né? Para quem quiser um oásis, sua igreja está disponível. Você não tem que mudar a sua igreja para atrair aqueles que não estão. Você, né, seja fiel ao básico e esteja um campo de refúgio, né? Um farol no meio da agitação do oceano e falar, ó, se precisar, estou aqui, né? Estamos aqui. Precisa de mais igrejas assim, irmão. Nós precisamos de mais igrejas assim. Muito bem, meus irmãos. Então, Dietrich Bonhoeffer falou sobre esse cristianismo religioso. William Hamilton e Thomas Altke, da morte de Deus, né? Creio que os irmãos já fizeram comentários a respeito dele, mas se alguém quiser fazer mais algum comentário a respeito dessa ousadia, né? De falar que Deus está morto, né? Ou que não precisamos de Deus. Tem algum comentário disso? Não. E do Cobb, né? Eu acho que a Juliette gostou mais dele, né? Juliette vai estudar sobre o Cobb, vai pregar na igreja aqui, toda a teologia dele, eu vou chamar ela para trazer uma palestra. Tá vivo Ah, ainda, dá pra você ir lá ver ele pregar, assistir uma palestra dele. Tá vivo, velho, ainda tá com 99. Juliette vai lá assistir. esse senhor aí, E ó. não morre, né? E não morre, né? Olha só. Se fosse outro, tinha morrido Pastor falou cedo. Pastor Fábio falou ontem que você poderia, de repente, casar com um pastor. Quem sabe esse homem aí não está solteiro ainda, né? É uma oportunidade aí. Tá com 90. Ele precisa de ajuda, né, irmão? Será que ele viveu bastante porque ele é vegano? Engraçado, pastor, que eu sentia uma irritação muito grande quando me falavam de vegano. Achava uma bobagem, eu não sabia explicar muito bem porque isso me deixava tão chateada. E aí, estudando sobre isso, agora eu pude entender melhor esse sentimento, né? Realmente que vai contra a vontade de Deus de colocar os animais acima até de uma vida humana. Agora, eu, apesar de ficar tão irritada com isso, eu tenho usufruído da bênção dos veganos, porque descobri que eu sou extremamente alérgica e agora eu só posso usar os produtos deles, mas pelo menos eu entendo esse sentimento que eu tinha de irritação. Falei, coitado dos veganos, não estão fazendo nada comigo e eu fico tão chateada com eles, por que será isso? Agora entendi melhor. É interessante, a gente sempre tem que manter o equilíbrio, né? Os extremos mostram que algo não está bom. A Bíblia é interessante, ela apoia ideias que, não digo que seria veganas, né, mas talvez vegetarianas, né? No criacionismo, né? O homem, a mulher e os animais foram criados vegetarianos, né? E nós nos alimentávamos só de vegetais. Aí depois da queda,
Deus permitiu, né, que tivesse alimentação de carne e faz parte, né, totalmente liberado hoje em dia, né, lógico, seguindo as regras de higiene e tudo mais, mas o extremo disso, né, de o vegano, eu acho que ele não come nem ovo, não come nada animal. E se for seguir essa linha de pensamento, o vegetal é uma vida também, não é? Então você vai comer o quê? Comer pedra? Daqui a pouco vai surgir uma outra categoria, né, de comer só minerais, né, só sal. Pastor, o povo tá louco. Esses dias eu vi uma reportagem de desses famosos aí, que tem uma religião que o povo diz que vive de luz. De luz. Luz solar, entendeu? Então, assim, as pessoas, como a irmã Valesca falou, tem muitas pessoas que, né, se beneficiam realmente desses produtos. Mas o grande problema é quando um cristão, por escolha própria, né, colocando questões espirituais como se isso fosse verdades bíblicas, né, se entra dentro dessa onda, né, e tal, e o mundo vai só enlouquecendo e colocando coisas, e aí se você não prestar atenção, você acaba, né, endossando falas ou posturas, né, até mesmo sem conhecer, de coisas que não tem nada a ver, né, que na verdade são realmente contrárias. Porque a Bíblia é sempre equilíbrio, né? A nossa alimentação precisa de uma alimentação equilibrada, né? Exercício físico, tudo. Porque a gente, acho que é o Timothy Keller que fala que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, né? Então, qualquer coisa pode tornar um ídolo no nosso coração, né? Nosso corpo, um modo, estilo de vida, né? Essas coisas, né? Então, as pessoas, assim, o sistema mundano, ele dá muita rasteira assim na gente, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, né? Com o que a linha que a gente segue, né? Se está realmente contido na Bíblia, se tem um embasamento bíblico ou não. Exatamente. É um desafio. Eu oro que Deus nos dê sabedoria, né? Os irmãos aí na sua realidade, como professores, ministério infantil, jovens, pastor, lidar com sabedoria nesses assuntos contemporâneos. Uma coisa em comum que todos esses homens aí que nós lemos, errando ou não, eles não fugiram da situação contemporânea. Eles tiveram que dar alguma resposta, né? E, e os que estavam se desviando mais da Bíblia davam uma resposta ridícula, né? Mas aqueles que tentaram manter pelo menos alguma proximidade com Deus, né? ah, Eram até considerados meio ortodoxos, mas de todos eles, vocês lembram de algum que acreditava na inerrância nas Escrituras? Interessante que não, né? Ah, então, esses teólogos do último século, que influenciam tanto hoje em dia, né? Ah, Pelo menos desses que nós falamos, né? Tem algumas coisas positivas, mas muitas negativas, né? Então, nós só tomamos cuidado com isso. E, obviamente, tem pastores do século passado que são uma bênção, né? Que escritores que pensam diferente, autores fundamentalistas, né? Que se mantiveram com os mesmos princípios, temor a Deus e crer na autoridade da palavra de Deus, né? Então, nós seguimos esses bons exemplos, né, irmãos? Tudo bem. Ok. Se os irmãos não têm nenhuma outra pergunta, alguma outra contribuição, a gente poderia estar encerrando um pouco antes mesmo, né? E os irmãos provavelmente têm tarefas de outras matérias para fazer. De novo, estou estudando a possibilidade de adaptar alguma tarefa final, né? Para os que estão esperando o livro, é bom ter esse livro e lê-lo, né? Mas estou vendo também alguma outra alternativa, tá? Quando eu tiver isso aí, eu falo para vocês. Eu pedi o meu, chega no dia do meu aniversário aqui, Que dia? 19 de outubro. Olha lá, hein? Parabéns, irmão. Tá bom, vamos ter uma palavra de oração encerrando? Senhor nosso Deus, obrigado pela aula de hoje, porque nós podemos ter comunhão com o Senhor, comunhão uns com os outros, ó Pai, mesmo à distância, cada um em locais diferentes do Brasil. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos os nossos olhos
firmes no Senhor Jesus. Não deixarmos com que as ondas, os movimentos que vêm nesse mundo de fora e até mesmo partindo do nosso coração pecaminoso, venha nos levar longe da tua palavra, Senhor, longe da tua verdade. Ajude a termos uma sede pelo Senhor e que nada venha nos satisfazer a não ser, ó Pai, as palavras que vêm de ti e que venha acalentar o nosso coração, que venha nos fortalecer, nos ajudar a termos ousadia, Senhor Deus, a estarmos fortalecidos na tua palavra para podermos proclamá-la, vivê-la, Senhor. Ninguém aqui está isento de cair, Senhor, nós sabemos disso. Dá-nos um coração temente, um coração humilde, coração que se agarra aos teus pés, Senhor, para nós não cairmos nas ciladas do inimigo, nem no orgulho que esse mundo traz por causa de conhecimento, de status, de posições, mas muito menos pelo desvio, pela cegueira, Pai, da ignorância, de não nos dedicarmos tempos na Tua palavra, Senhor. Guarda-nos, Senhor Deus, e ajude a ajudarmos nossos irmãos nas nossas igrejas, a abrirmos os olhos deles, ó Pai, a sermos fiéis na Tua palavra, para que não caiam nos mesmos erros desses teólogos também. Senhor, ajuda-nos a compreender o que é bom e aprendermos com os erros ruins dos outros, com os erros dos outros, para que não venhamos cair também. E oramos, Senhor, dê uma boa noite a cada um dos irmãos aqui, bom descanso, bom estudo no seminário, bom trabalho, e nos ministérios das igrejas. Guarda-nos do mal, dá-nos uma boa noite. Em nome de Jesus, que agradecemos e pedimos. Amém, Senhor. Boa noite, Amém. meus irmãos queridos. Obrigado, pastor. Bem, boa noite. Obrigado, pastor Fábio. Boa noite. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, Tchau, Juliette. Deus, Amaro. Deus abençoe, gente. Tchau, minha vegana Juliette. Boa noite. Boa noite, querido.